Muito bom dia. Muito obrigado aqui primeiro que tudo, pela excelente recepção que a Ordem dos Engenheiros, na pessoa do engenheiro Jorge Lissa, nos facultou. Muito obrigado também pela excelente oportunidade de termos aqui um dia entre engenheiros, doutores, não engenheiros. É um dia de debate, sobretudo, mas tem a vantagem de ter aqui uma série de entidades, uma série de individualidades que acabam por trazer para a área energética sempre uma multiplicidade, quer de opiniões, quer de abordagens, que me apraz saudar. Aqui, neste caso concreto, a Ordem dos Engenheiros e a ENSE, desde há vários anos, colaboram de uma forma informal, e agora passamos, através deste protocolo, a poder criar aqui uma maior interação entre instituições que, de alguma forma, têm na área da energia uma complementaridade, eu diria que total. Aqui da nossa parte, da componente da ENSE, temos, neste caso concreto, a possibilidade de poder, inclusivamente, nos processos de recrutamento, nos processos de formação e nos processos até, neste caso concreto, do tema que nos traz aqui, na fiscalização, poder até ter uma interação cada vez maior com a Ordem dos Engenheiros, que acaba por ser, aqui na área da energia, um vetor ou uma entidade que acaba por integrar várias valências essas que são fundamentais para toda esta componente que vamos ter aqui durante o dia de hoje. Agradecer também a presença de todos, quer instituições, quer entidades empresariais, quer entidades associativas, quer membros da Ordem dos Engenheiros enquanto particulares, que, na realidade, ao estarem presentes, muito vão enriquecer toda a atividade que vamos ter aqui ao longo do dia. Agradecer também à área da fiscalização a iniciativa. Nestas questões há sempre que ter a iniciativa e, neste caso, o Dr. Fernando Pinto e o engenheiro Fernando Martins, sobretudo o engenheiro Fernando Martins, foram os grandes impulsionadores desta conferência. Desde a primeira hora, procuraram integrar várias valências, várias entidades, para podermos ter aqui um contributo para que, na realidade, este tema que nos traz aqui possa ser debatido com profundidade. A questão aqui da fiscalização e de toda a parte que diz respeito à componente, ele não me está a entrar, não sei se... Aqui muito obrigado. Muito obrigado. A questão aqui, basicamente, que tem a componente que nos traz aqui e que, na realidade, acaba por ser a empresa, entidade nacional para o setor energético, na realidade, ela iniciou o seu percurso há vários anos a esta parte. É um percurso que foi iniciado em 1998, estava, curiosamente, eu numa área muito diferente, estava do lado dos operadores, estava basicamente num grupo que basicamente tinha a função de fazer as introduções ao consumo, ser objeto de fiscalização e de, basicamente, integrar várias componentes da matriz energética. Aqui, neste caso concreto, o início de toda esta atividade teve, basicamente, um fim específico. Foi a entidade que foi, na realidade, criada para gerir as reservas petrolíferas. O nome era EGREP, Entidade Gestora das Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos. O ano de 98 teve a ver com variadíssimas alterações que foram feitas em Portugal e, em específico, até na região de Lisboa, na questão da própria área logística, e toda esta componente foi, basicamente, o início de um grande percurso esse que foi tendo várias etapas. A seguinte tem a ver já com a passagem da EGREP para a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, onde, aqui neste caso concreto, através do Decreto-Lei 165, passámos a agregar
um conjunto de atividades também nas áreas relacionadas com a prospecção petrolífera. Essa componente foi, digamos assim, aquilo que deu origem à Entidade Nacional de Mercado de Combustíveis, onde agregámos as componentes da gestão de reservas à componente também, como dizia há pouco, da prospecção e exploração petrolífera. Esse percurso levou-nos até 2018, onde, através do Decreto-Lei 69/2018, se cria uma nova abordagem para aquilo que, à partida, são as atividades da Entidade Nacional para o Setor Energético. O 69/2018 aquilo que faz é retirar e acrescentar um conjunto de valências, retira-se a prospecção e exploração petrolífera, que passa para a Direção-Geral de Energia, e agrega-se um conjunto de atividades relacionadas com a fiscalização não só da componente petrolífera, mas também de todo o setor energético, ou seja, das várias matrizes, das várias, eu diria, componentes petrolíferas, componentes gasistas, componentes elétricas, que hoje em dia, digamos assim, dão o enquadramento à componente de fiscalização e que, de resto, vai ser o objeto do dia de hoje. Aqui, em 2022, 2025, inicia-se uma nova fase. A nível de reservas, agregamos às reservas petrolíferas também a componente de reservas de gás natural, através do Decreto-Lei 70/2022. Passamos a ter, basicamente, um conjunto de responsabilidades na área das reservas estratégicas. As reservas de gás natural têm uma componente de reserva estratégica e reserva de segurança. A reserva de segurança segue o seu ritmo, está integrada nos contratos com a REN, com o incumbente, neste caso concreto, de reservas e também de outras valências também no setor de gás natural, que é a REN, a Rede Energética Nacional, e, na realidade, o que aqui passamos a ter é responsabilidades na área das reservas estratégicas. No caso do petróleo, agregamos, como dizia, as reservas estratégicas e as reservas de segurança na ENSE. Portanto, é a diferença que há. Depois há um conjunto de, eu diria, de decretos-lei e regulamentos que estão neste momento em fase de elaboração e em fase de, basicamente, de transposição, inclusivamente em alguns casos a própria transposição de uma diretiva é objeto aqui também deste número de documentos que aqui podem ver elencados. Provavelmente aquele que, à partida, mais interação tem com o setor é o 84/2022, que, na realidade, faz a transposição da RED 2, que, basicamente, hoje em dia, tem uma integração e tem uma interação muito clara com, nomeadamente, a área dos biocombustíveis, da bioenergia. Tudo isto ainda tem aqui um conjunto de documentos que, obviamente, sobretudo na componente regulamentar, estão em curso e, portanto, têm aqui o seu trajeto. Em termos de organização da entidade, como é que nos organizamos em termos de, basicamente, as áreas que temos hoje em dia sob nossa responsabilidade? A componente da fiscalização teve, nos últimos anos, e em todo o percurso que foi feito, teve um conjunto de, eu diria, evoluções, e hoje em dia estamos a procurar, embora seja ainda working in progress em algumas áreas, estamos a procurar integrar cada vez mais as nossas atividades por setores relacionados com o PNEC, ou seja, procuramos alinhar a atividade da fiscalização por 3/4 áreas, que basicamente têm a ver com as organizações que o documento, basicamente Plano Nacional de Energia e Clima, traz para o tecido legislativo nacional na área da energia. Primeira área, a área da mobilidade, tipicamente a área de maior interação com o consumidor, onde incluímos os postos de abastecimento e todas as interações que temos na área do mercado rodoviário, mas também na área dos clientes diretos de, basicamente, abastecimento de combustíveis. É a área da mobilidade. Depois temos uma outra área, que é a área industrial, onde procuramos fazer as ações de fiscalização mais direcionadas à indústria, neste caso concreto, a indústria transformadora, onde incluímos também a indústria de produção de energia. Ou seja, sempre que fazemos uma ação de fiscalização ao setor elétrico ou ao setor energético de produção, estamos basicamente a falar do
eu diria, setor de indústria. Temos depois uma outra área, que é a área que basicamente tem a componente de serviços e edifícios, onde procuramos, digamos assim, fazer uma integração de todas as atividades que, não tendo cariz de mobilidade ou não tendo cariz industrial, têm uma interação com os vários regulamentos e os vários diplomas que estão publicados nesta área, e é sobre ele que incidimos. Tipicamente na área dos serviços, até aqui, sempre que fazíamos uma inspeção ou uma fiscalização a um edificado, muitas vezes ficávamos pela parte da área do transformador, da área, digamos assim, de interação entre o edifício e a rede. Agora, com a questão de tudo aquilo que é a integração das renováveis descentralizadas, cada vez mais temos aqui uma interação com tudo aquilo que são as componentes de energia solar e outras que, de alguma forma, têm aqui uma componente renovável bastante clara. E logo, obviamente, muitas vezes questões inerentes à fiscalização e à atividade que temos, basicamente, de interação com o mercado. Peço desculpa. Aqui, no segundo eixo, e aqui, digamos que é a outra componente da ENSE. A ENSE, basicamente, tem o seu pilar fundamental, eu diria, dividido, vamos chamar-lhe dois pilares, digamos, é um duplo pilar. A área da fiscalização coexiste com a área das reservas. As reservas, neste caso concreto, aqui nesta vertente, têm, sobretudo, na componente mais, eu diria, de interação com o consumidor e provavelmente com todos vós, tem a área de combustíveis como base. É provavelmente a área que, ao longo deste percurso, desde 98, mais desenvolvemos. É aquela onde houve mais regulamentação e é aquela também onde direcionamos mais o nosso trabalho na gestão de reservas. E aí, nesta componente, a componente de combustíveis e a componente de bioenergia / biocombustíveis, acabamos por ter aqui a nossa base, digamos assim, de gestão de reservas. Como dizia há pouco, gás natural é, hoje em dia, provavelmente um processo de working in progress, ou seja, estão atribuídas as competências legislativas, o 70/2022 traz-nos responsabilidades nesta vertente, falta agora, ou está em curso, um conjunto de atividade já regulamentadora e de produção legislativa para complementar o nosso trabalho. Na componente da eletricidade, é provavelmente a componente que, dentro da área de reservas, é um abrir, provavelmente, de dossiê. Ela tem agora várias vertentes que, certamente, a transição energética que estamos em curso, ou que estamos todos nós empenhados em desenvolvê-la, ela irá trazer aí, certamente, novidades nesta vertente. Por fim, os eixos estratégicos, a nível operacional, eles são sempre garantidos através de questões financeiras e de questões de financiamento de atividade, e aí, praticamente, o verde e o cinzento é muito claro, ou seja, as nossas receitas junto dos operadores são, essencialmente, atualmente, suportadas pelo setor de combustíveis, que de alguma forma interage também com o setor da bioenergia, sobretudo biocombustíveis, onde também temos aqui um conjunto também de interações quase que periódicas com todos os operadores. Já na componente do gás natural e na componente da eletricidade, é uma zona que ainda não abordámos, que ainda não legislámos e que certamente, obviamente, ao ter aqui responsabilidades de gestão, teremos que, de alguma forma, ter aqui uma discussão ou uma área de intervenção que teremos que elaborar. Por fim, e para não me alongar, como dizia há pouco, dois pilares, gestão de reservas e fiscalização. Na questão da fiscalização, o grande enfoque que vamos ter durante o dia de hoje vai ser na componente da mobilidade, vai ser muitas vezes na componente daquilo que dizíamos há pouco, tem a ver com o setor de combustíveis. Eu diria que, aqui neste caso concreto, procuramos ser bastante sintéticos aqui na apresentação. Nas reservas teremos sempre o 165/2013 e o 69/2018 como base de trabalho. Na fiscalização, as nossas, digamos assim, áreas de interação são cada vez mais múltiplas, mais multifacetadas. No entanto, aqui estes dotes têm muitas vezes a ver com o número de fiscalizações ou o número de intervenções que temos aqui na questão e claramente que a área da mobilidade é provavelmente aquela que tem, como dizia há pouco, a maior, eu diria, adesão ou a maior interação com todos vós. No entanto,
começa a haver, até pela componente também de tudo aquilo que diz respeito aos biocombustíveis, uma vertente cada vez mais industrial. As nossas ações de fiscalização cada vez incidem mais sobre indústrias, nomeadamente indústrias relacionadas com os biocombustíveis, mas não só, como dizia há pouco, também com outras atividades. Aqui na vertente das reservas estratégicas de gás natural, como dizia há pouco, o 70-2022 há de, obviamente, criar aqui uma dinâmica regulamentadora, uma dinâmica complementar ao próprio decreto-lei, por forma a operacionalizar. Provavelmente as nossas maiores ações nesta vertente, elas vão muitas vezes à componente industrial. Tipicamente na área do gás natural, eu diria as unidades autónomas de gás, as UAGs, são muitas vezes o enfoque da nossa principal atividade na área fiscalizadora. No entanto, a componente de edifícios e serviços é também cada vez mais notória. A área da mobilidade e a área do gás natural têm uma interação. Os postos de abastecimento também já há postos de abastecimento de gás natural. O GNV está aí para ficar, embora com, neste caso concreto, um início de percurso não fácil, não muito fácil, mas que também aqui nos vem trazendo várias atividades. Depois, na área dos biocombustíveis, eu diria que é uma área que também está em curso, bastante assente no 84/2022, ou seja, na transposição da diretiva, que de resto cria aqui uma nova vertente. A transposição da diretiva neste momento já vai ser a transposição da diretiva RED 3, que provavelmente irá ter aqui também uma interação muito clara nos próximos tempos. Aqui na componente da fiscalização, eu diria componente muito forte, claramente associada à área da mobilidade, claramente associada às questões que dizem respeito à bioenergia, provavelmente até agora, nos próximos tempos, noutros setores de atividade que não o setor rodoviário. É, obviamente, também algo que aí vem e que também nos vai criar aqui uma dinâmica muito, muito clara. Na componente da indústria, aquela que referi há pouco, a interação que temos com o tecido industrial relacionado, nomeadamente, com a área da produção de bioenergia. Por fim, a componente das reservas de eletricidade, ela aí é meramente de informação. Temos uma linha, digamos assim, de interação com a Rede Energética Nacional, com a REN, onde basicamente fazemos aqui uma troca de informações permanente sobre questões relacionadas com reservas. Como dizia há pouco, a ENSE não tem aí qualquer atribuição legislativa. Temos sim, já na componente da fiscalização. A componente da fiscalização, sobretudo no edificado, é hoje em dia, e nos serviços que dizem respeito à interação com o consumidor final, é uma área onde interagimos muito e interagimos com muita frequência, nomeadamente postos de carregamento elétrico, que cada vez mais são diversificados em termos de disponibilização do serviço e, portanto, exigem aqui uma interação cada vez maior da nossa área de fiscalização. Embora, nas outras áreas, haja uma vertente cada vez maior. A área da mobilidade, até pela integração das áreas de carregamento elétrico nos postos de abastecimento ou nos pontos de carregamento, digamos assim, que estão hoje em dia no retalho, vamos chamar-lhe retalho rodoviário também, mas, sobretudo, aqui neste caso concreto, as interações que temos nesta vertente são, sobretudo, muito por via desta transição energética que temos neste momento em curso. E deixava-vos, neste caso concreto, para agora as próximas áreas de debate. A ideia hoje é sairmos daqui mais ouvindo as entidades do que provavelmente fazerem-nos o favor de ouvir-nos também. Temos algumas mensagens que vamos também passar. Temos, obviamente, aqui neste caso concreto, uma, eu diria, audiência excelente para realizarmos um debate, sobretudo bastante interativo, que aqui o Fernando Martins e o Emanuel Delgado vão agora conduzir, e desde já agradeço a presença e toda a dinâmica que fizeram com que esta conferência se pudesse realizar. Muito obrigado.